Você já chegou ao fim de um dia tão pesado que a única coisa que restou foi um cansaço que não era só do corpo? Um tipo de esgotamento que vinha de dentro, da alma, daquela parte de você que carrega preocupações que nenhuma cama consegue aliviar, nenhuma televisão consegue adormecer, nenhum remédio chega a tocar. Você deita, fecha os olhos e a mente começa a trabalhar em dobro. As contas, as pessoas que magoam você, os medos que você ainda não teve coragem de nomear. E nesse momento, talvez sua mão tenha se estendido para a mesinha de cabeceira. Talvez tenha pousado sobre um livro diferente de todos os outros, a Bíblia. E ali, com aquele peso sagrado entre os dedos, algo em você se acalmou. Mas você se perguntou: o que exatamente está acontecendo nesse momento? Será que é fé? Será que é superstição? Será que existe alguma diferença? E o que uma santa que viveu há mais de 4 séculos teria a dizer sobre esse gesto tão simples e tão profundo que você faz no escuro do seu quarto? Se você quer saber a resposta, se inscreva no canal agora mesmo para não perder mais ensinamentos e conselhos de Santa Teresa de Ávila. Cada vídeo é uma porta que se abre para dentro da sua própria alma. Você já tentou explicar para alguém por que segurar a Bíblia antes de dormir te faz bem? Já percebeu que é difícil encontrar as palavras certas? Porque o que acontece ali não é simples, não é superficial, não é uma coisa que a linguagem cotidiana consegue capturar com facilidade? Pois bem, hoje você vai entender. Hoje vamos mergulhar juntos nessa questão com toda a profundidade que ela merece, guiados pela sabedoria de uma das maiores mestras da alma que a Igreja já conheceu, Santa Teresa de Ávila, a mulher que atravessou tempestades interiores que poucos conseguem imaginar, e saiu do outro lado não apenas de pé, mas transformada, iluminada, capaz de ensinar gerações inteiras sobre o que significa realmente viver voltado para Deus. E o que ela tem a dizer sobre esse gesto seu vai surpreender você de uma forma que você não estava esperando. O gesto que sua mão faz no escuro do quarto diz algo sobre a sua alma que nem você mesmo percebe ainda. Cada noite, quando o mundo lá fora continua girando com seus barulhos e suas urgências, e você fecha a porta do seu quarto e apaga a luz, existe um momento de transição que a maioria das pessoas atravessa no automático, sem perceber o peso espiritual que ele carrega. É o momento em que você decide com o que vai adormecer. E essa decisão, por menor que pareça, é uma das mais reveladoras de toda a sua vida interior. Porque o que você escolhe guardar para o fim do dia diz muito sobre onde está o seu coração, sobre o que você realmente busca, sobre quem você verdadeiramente é quando ninguém mais está olhando. Você já parou para pensar nisso? Pois bem, hoje este roteiro não é apenas uma explicação teológica ou uma aula de espiritualidade. É um convite. Um convite para que você olhe com mais cuidado para algo que já faz, mas talvez ainda não entenda completamente. É um convite para que você permita que a sabedoria de Santa Teresa de Ávila ilumine não só o gesto das suas mãos, mas a disposição do seu coração. Porque a diferença entre um gesto de fé e um gesto de superstição não está nas mãos. Está muito mais fundo do que isso. E quando você compreender onde está essa diferença, você nunca mais vai olhar para a Bíblia na sua mesinha de cabeceira da mesma forma. A palavra de Deus não é um objeto qualquer. Isso você já sabe, ou pelo menos intuiu, porque algo dentro de você reconhece que aquele livro é diferente de todos os outros que existem. Mas reconhecer que ele é diferente e entender o porquê são duas coisas bem distintas. A Igreja Católica venera as Sagradas Escrituras de um modo que não tem comparação com nenhuma outra forma de respeito humano por qualquer texto. O Concílio Vaticano II ensinou que na Bíblia a própria fala de Deus se faz presente, que ela deve ser recebida com veneração, mas também com vida, com abertura, com um coração que está disposto a ser transformado pelo que encontra ali. E essa distinção é crucial. A veneração que a Igreja propõe não é de um objeto sagrado que tem poder por si mesmo, mas de uma palavra viva que age quando é recebida com fé. E aqui começa a primeira grande virada do que você precisa entender.
sobre dormir com a Bíblia na mão. O poder não está no papel. O poder não está na encadernação. Não está na tinta com que as letras foram impressas, nem no couro da capa, nem no peso físico do livro que descansa entre seus dedos. O poder está na palavra que habita aquelas páginas, e essa palavra só age plenamente quando encontra um coração que a acolhe, que a recebe, que se abre para ela com fé genuína. Isso não diminui a beleza do gesto de segurar a Bíblia. Pelo contrário, aprofunda esse gesto de um modo que o torna muito mais rico, muito mais verdadeiro, muito mais poderoso do que qualquer amuleto jamais poderia ser. Santa Teresa de Ávila escreveu em seu livro da vida que a oração é um trato de amizade com Deus, estar a sós com aquele que sabemos que nos ama. Essa definição simples e ao mesmo tempo profundíssima muda completamente a forma como você entende qualquer gesto religioso que faz. Porque se a oração é um trato de amizade, então cada coisa que você faz voltada para Deus precisa ser carregada de relação, de consciência, de amor pessoal. Um amigo não trata o outro como uma máquina que precisa ser ativada por certos rituais para funcionar. Um amigo se comunica, se abre, se entrega, e é exatamente isso que distingue a fé genuína da superstição. A fé busca uma relação, a superstição busca um mecanismo. Você está entendendo para onde isso nos leva? Quando você deita e segura a Bíblia com a consciência de que está segurando a palavra do amigo que mais te ama neste mundo, quando você encosta aquele livro no peito, sabendo que dentro dele estão as promessas de Deus para a sua vida, quando você abre uma página aleatória e lê uma frase e deixa que ela toque algo dentro de você antes de fechar os olhos, o que está acontecendo ali é muito mais do que um gesto externo. O que está acontecendo é um ato de amizade com o Eterno. E Santa Teresa de Ávila, que passou décadas aprendendo a aprofundar essa amizade, diria com toda a certeza que esse é um dos movimentos mais belos que uma alma pode fazer no fim de um dia. Agora, antes de continuar, você precisa parar um instante e se perguntar algo. Quando você segura a Bíblia antes de dormir, o que está passando pela sua cabeça? Você está buscando proteção de um objeto sagrado, como se ele funcionasse como um escudo mágico? Ou você está buscando a presença de Deus, a paz da sua palavra, a sensação de não estar sozinho no escuro? A resposta que você der a essa pergunta vai revelar muito sobre onde você está espiritualmente nesse momento. E não há julgamento aqui. Há apenas um convite para olhar com honestidade para o próprio coração e entender o que ele verdadeiramente deseja. O Catecismo da Igreja Católica é muito claro quando trata da superstição. Ele diz que a superstição é uma espécie de desvio do culto que devemos a Deus e pode até contaminar a vida litúrgica e as devoções do povo cristão. Isso significa que é possível usar objetos sagrados de um modo que não é cristão, que é mágico, que reduz Deus a um poder automático que pode ser acionado por gestos exteriores, sem a participação do coração. E a Igreja, com toda a sua sabedoria de 2000 anos, adverte contra esse caminho. Não porque os gestos exteriores sejam ruins, muito pelo contrário, mas porque gestos exteriores sem interior vivo são como uma casca sem fruto. E aqui entra algo que Santa Teresa nos ensinou com uma clareza que poucas pessoas na história da espiritualidade cristã conseguiram expressar tão bem. Ela descreveu em suas obras que o caminho da alma em direção a Deus passa por moradas interiores, por uma jornada que vai da superfície para as profundezas, do exterior para o interior, do gesto para o coração. Ela via a alma humana como um castelo de cristal com muitos aposentos, e o problema da maioria das pessoas não era que estivessem fora do castelo, mas que ficavam presas nos aposentos externos, nunca se atrevendo a entrar mais fundo, nunca descobrindo as riquezas que estavam esperando por elas nas moradas mais interiores. E dormir com a Bíblia na mão pode ser ou uma porta de entrada para esse castelo, ou simplesmente ficar parado na frente dele sem nunca cruzar o limiar. Agora chegamos ao coração do que Santa Teresa de Ávila tem a dizer sobre o gesto de adormecer com a palavra de Deus. E o que ela diria não é uma crítica, mas um encorajamento que vai muito além do gesto em si.
Ela que passou anos como religiosa carmelita em Ávila, na Espanha, reformando a vida contemplativa e aprofundando sua própria relação com Deus através de décadas de oração intensa. Ela que descreveu suas próprias lutas interiores com uma honestidade que ainda hoje comove quem a lê. Essa mulher entendeu de um jeito muito concreto o que significa terminar o dia voltado para Deus. Para ela, o recolhimento não era um detalhe opcional da vida espiritual. Era uma necessidade da alma, uma condição para que a relação com Deus pudesse crescer e aprofundar. O recolhimento que Santa Teresa ensinava no caminho de perfeição é uma disposição interior de colher o coração de volta das dispersões do dia, de reunir o que ficou espalhado pelas horas, pelas preocupações, pelos encontros, pelos barulhos e devolver tudo isso à presença de Deus. E o fim do dia é um dos momentos mais propícios para esse gesto de recolhimento, justamente porque é quando o dia se fecha, quando os compromissos param, quando o silêncio começa a pousar e a alma tem espaço para se reencontrar. Você já sentiu isso? Aquele momento depois que tudo silenciou e você percebeu que havia algo em você que precisava simplesmente parar e respirar diante de Deus? Escreva nos comentários agora: Senhor, que eu durma na vossa palavra. E se ainda não se inscreveu, faça isso agora para continuar recebendo esses ensinamentos, que podem mudar a forma como você vive sua fé a cada dia. Quando você chega ao fim de um dia e sua mão busca a Bíblia, essa busca é, no fundo, uma busca de recolhimento. Sua alma está tentando, mesmo que você não perceba isso conscientemente, reunir os pedaços do dia e colocá-los diante de Deus. E esse impulso é lindo, é saudável espiritualmente. É exatamente o tipo de movimento interior que Santa Teresa passaria anos ensinando suas irmãs a cultivar. O problema, se é que se pode chamar de problema, é quando esse impulso para no gesto exterior e não se torna oração real, não se torna entrega real, não se torna um ato consciente de confiança e amor. Porque o recolhimento de Santa Teresa não era um ritual automático, era uma escolha deliberada do coração de voltar para Deus. Era uma espécie de movimento interior em que a alma dizia: hoje aconteceu tudo isso, e eu quero trazer tudo isso para você. Não só as coisas boas, não só as orações bonitas, mas também o cansaço, o fracasso, a impaciência, o medo, a dúvida, tudo. E essa entrega completa, essa oferta honesta de tudo o que o dia trouxe, é o que transforma um gesto religioso em um ato de fé. É o que transforma segurar a Bíblia em adormecer na presença de Deus. Agora pense em algo que talvez nunca tenha cruzado sua mente dessa forma. Quando você dorme, você não está consciente do que acontece ao seu redor. Você não tem controle, você está, em certo sentido, completamente vulnerável. E toda noite, nessa vulnerabilidade, você confia seu corpo à cama, sua respiração ao ar, seu coração ao ritmo que Deus colocou nele. Você confia sem pensar. Você descansa sem garantias absolutas de que vai acordar. E essa confiança, que você exerce automaticamente, é uma das formas mais profundas de fé que existe, mesmo que você jamais tenha pensado nela dessa maneira. Toda noite você pratica o abandono. Toda noite você solta o controle. Toda noite você diz, mesmo sem palavras, que não é você quem sustenta a sua própria vida. E é exatamente nesse momento que a Bíblia na sua mão pode se tornar algo extraordinariamente significativo. Não porque o papel te proteja mecanicamente, mas porque ele pode ajudar a tornar consciente o que já está acontecendo. Você está se entregando. Você está soltando o dia. Você está confiando que amanhã haverá força para continuar. E se esse gesto for acompanhado de uma palavra de fé, de uma oração simples, de um versículo que você leu e deixou pousar no coração antes de fechar os olhos, então o que está acontecendo não é superstição. É um dos atos espirituais mais puros que uma pessoa pode praticar. Santa Teresa entendia muito bem essa dimensão do abandono. Em suas cartas e em suas obras maiores, ela voltou muitas vezes ao tema de confiar em Deus, mesmo quando tudo ao redor parecia incerto. A frase que ficou mais conhecida dela, que muitos carregam gravada no coração, expressa exatamente isso.
Nada te turbe, nada te espante, tudo passa. Deus não muda. A paciência tudo alcança. Quem a Deus tem, nada lhe falta. Só Deus basta. Essa frase não é um enfeite devocional. É o destilado de uma vida inteira de aprendizado espiritual. É o resumo de tudo o que ela descobriu sobre o que significa confiar em Deus quando a noite chega, seja a noite literal do fim do dia, seja a noite interior dos momentos em que a fé parece mais difícil. E quando você segura a Bíblia no escuro do seu quarto e sente aquela paz que não consegue explicar direito, o que você está experimentando tem tudo a ver com essa frase de Santa Teresa. Você está tocando, mesmo que sem palavras, a verdade de que só Deus basta. Que no fim do dia, quando todas as outras vozes silenciam, quando todos os outros suportes desaparecem, o que resta é Ele. E a palavra que você segura na mão é o sinal concreto, o ponto de contato visível entre a sua vulnerabilidade e a fidelidade de Deus. Você já leu o Salmo 119, versículo 105? Aquele que diz: Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Mas você já parou para pensar no que significa uma lâmpada para os pés no contexto de uma noite que está chegando? Não é uma luz que ilumina o horizonte todo de uma vez. Não é um holofote que revela tudo o que está à frente. É uma luz pequena, suficiente para o próximo passo. Suficiente para que você não tropece no escuro. E isso é exatamente o que a palavra de Deus faz quando é recebida com fé no fim do dia. Ela não vai resolver todos os seus problemas de uma vez. Não vai entregar um mapa completo do que está por vir, mas vai iluminar o próximo passo. E às vezes, na vida espiritual, é exatamente disso que a gente mais precisa. Santa Teresa entendia isso melhor do que quase ninguém, porque ela também enfrentou longos períodos em que a fé parecia tênue e o caminho à frente estava envolto em sombras. Em seu livro da vida, Santa Teresa descreveu com uma honestidade que impressiona qualquer leitor como passou por longos anos de oração árida, de um interior que parecia seco, de um coração que desejava mais de Deus, mas que às vezes se sentia muito distante dele. Ela não escondeu isso. Ela não pintou uma versão sanitizada de sua jornada espiritual. Ela contou a verdade sobre as dificuldades, sobre os recuos, sobre os momentos em que a oração parecia não passar do teto, sobre as lutas que a acompanharam por muito tempo antes de encontrar maior estabilidade na relação com Deus. E por isso, ela é tão humana, tão próxima, tão capaz de falar ao coração de qualquer pessoa que está passando por suas próprias noites escuras. Você está passando por uma noite assim agora? Não precisa responder em voz alta. Mas se o seu coração deu um sinal ao ouvir essa pergunta, se algo dentro de você reconheceu esse lugar de escuridão espiritual, onde a fé parece mais difícil e Deus parece mais silencioso, saiba que você não está sozinho. Santa Teresa passou por lá. Os grandes santos passaram por lá. E a palavra de Deus é, nesses momentos, exatamente a lâmpada que o Salmo promete. Não uma luz que afasta toda sombra, mas uma luz que é suficiente para o próximo passo. E às vezes o próximo passo é simplesmente adormecer com ela na mão, confiando que o Deus que não se apaga continua presente mesmo quando você fecha os olhos. Agora precisamos falar com toda a clareza sobre algo que a Igreja é muito firme em ensinar, porque isso importa para que você entenda o que está fazendo quando segura a Bíblia antes de dormir. Existe uma diferença fundamental entre devoção cristã e superstição. E essa diferença não é pequena nem irrelevante. O Catecismo da Igreja Católica trata disso com seriedade, e o Diretório sobre a Piedade Popular, documento oficial do Vaticano, também alerta para o perigo de práticas religiosas que se tornam mágicas, mecânicas, separadas da fé real. E isso inclui o uso de qualquer objeto sagrado, incluindo a Bíblia. Quando você trata a Bíblia como um amuleto, quando pensa que bastará segurá-la fisicamente para que algum tipo de proteção automática seja ativada, quando o gesto substitui a fé em vez de expressá-la, você está caindo em algo que a Igreja chama de superstição. Isso não é um julgamento pesado ou uma acusação. É simplesmente um diagnóstico espiritual que ajuda a entender por que às vezes a vida religiosa perde força, por que às vezes os gestos religiosos parecem vazios,
porque às vezes a sensação de fé vai se esvaziando mesmo quando você continua fazendo as mesmas coisas de sempre. Quando o gesto perde o coração que o anima, ele se torna um hábito sem vida. E hábitos sem vida não alimentam a alma. A igreja insiste em algo precioso. A palavra de Deus precisa ser recebida como alimento, não como objeto. O próprio termo que a tradição usa, lectio divina, leitura divina, já diz muito sobre o que deve acontecer quando você se coloca diante da Escritura. Não é um contato físico que produz efeito, é uma leitura que vai se tornando meditação, que vai se tornando oração, que vai se tornando contemplação, que vai transformando a alma de dentro para fora. E a palavra de Deus, quando recebida dessa forma, tem um poder que nenhum amuleto jamais terá, porque ela não é magia. Ela é o falar de Deus com a sua alma, e esse falar transforma. Santa Teresa de Ávila diria com toda a firmeza que não adianta nada ter a Bíblia na mão se o coração não está na palavra. Ela que reformou a vida religiosa carmelita, justamente porque percebeu que era possível viver dentro de um convento e seguir todas as rotinas externas de devoção sem nunca realmente entrar em contato com Deus, ela sabia muito bem que a forma exterior pode enganar, pode iludir, pode dar a sensação de religiosidade sem que haja de fato uma relação viva com o Senhor. E o antídoto para isso era sempre o mesmo na espiritualidade dela: entrar de verdade. Deixar os gestos externos levarem para dentro, para as profundezas do castelo interior onde Deus habita. Você consegue perceber a beleza disso? O problema não é o gesto. O gesto de segurar a Bíblia pode ser profundamente lindo e cheio de significado. O problema é quando o gesto se fecha em si mesmo, quando não conduz para nada além de si mesmo, quando a mão segura, mas o coração não recebe. E o convite de Santa Teresa é sempre o mesmo: não fique parado na entrada. Não fique satisfeito com a casca. Entre. Deixe a palavra trabalhar em você. Deixe o gesto ser apenas o começo de algo muito maior. Então, o que você pode fazer de maneira concreta? Como transformar esse gesto de segurar a Bíblia antes de dormir em um ato de fé genuíno, em um ato de oração real, em um momento de encontro verdadeiro com Deus? A resposta é mais simples do que você imagina, e ao mesmo tempo mais profunda do que parece. Começa com uma escolha pequena que, com o tempo, vai moldando o coração de uma forma que você não consegue prever completamente agora. E essa escolha é abrir. Não só as mãos para segurar, mas o coração para receber. Antes de adormecer com a Bíblia, abra-a. Não importa em qual página, não importa por quanto tempo, mas abra. Leia um versículo, uma frase, um trecho de um salmo, e depois, em vez de simplesmente fechar o livro e pegar no sono, faça algo que Santa Teresa chamaria de oração simples. Repita aquela palavra que você leu de volta para Deus. Diga: Senhor, esta é a palavra que escolhi para terminar meu dia. Esta é a luz com que quero adormecer. É uma oração curta, é uma oração simples, mas é uma oração real, porque nasce de um coração que se voltou para Deus com consciência e amor. Não precisa ser longa, não precisa ser elaborada, só precisa ser verdadeira. O hábito de ler a palavra antes de dormir é descrito por muitos santos como um dos mais formativos que uma pessoa pode cultivar. Não porque produza resultados instantâneos, mas porque vai trabalhando o coração de um jeito suave e profundo, como a água que vai moldando a pedra ao longo do tempo. Depois de meses de dormir assim, com a palavra sendo a última voz do dia, sua alma vai se tornando diferente. Vai ficando mais sensível à presença de Deus. Vai reconhecendo Ele mais facilmente nas situações do cotidiano. Vai encontrando uma paz que não vem do mundo, mas que o mundo pode ver em você. Santa Teresa era enfática ao dizer que a oração precisa ser prática, precisa ser encarnada na vida real, precisa produzir frutos que se veem na forma como a pessoa se relaciona com Deus e com os outros. Ela não admirava uma espiritualidade que ficava somente no interior e não produzia transformação exterior. E o hábito de terminar o dia com a palavra, quando cultivado com constância,
vai produzindo exatamente esses frutos: mais paciência, mais confiança, mais capacidade de enfrentar o que o dia traz sem se perder na ansiedade, porque a alma foi alimentada, foi nutrida, foi fortalecida pela presença de Deus expressa em sua palavra. Já falamos sobre o que pode acontecer de certo. Agora vamos falar sobre o que pode dar errado, porque existem 2 erros principais que as pessoas cometem com esse gesto, e entendê-los é fundamental para que você não caia neles. O primeiro erro é aquele que já mencionamos: a superstição. Pensar que o objeto em si tem poder. Pensar que basta a presença física da Bíblia para que algo aconteça automaticamente. Esse erro é mais comum do que parece, e às vezes se disfarça de devoção. A pessoa segura a Bíblia, sente uma certa paz, e atribui essa paz ao objeto, em vez de atribuir ao Deus que está por trás da palavra. É uma confusão sutil, mas é uma confusão que pode enfraquecer a fé ao longo do tempo. O segundo erro é a superficialidade. Usar a Bíblia como símbolo bonito, como acessório espiritual, como parte de uma estética religiosa, sem nunca realmente abrir-se à palavra que ela contém. É como ter um pão sagrado na mesa e olhar para ele todos os dias sem nunca comê-lo. O pão é real, o pão é bom, o pão tem valor. Mas se você nunca o comer, ele não vai te alimentar. A palavra de Deus é alimento espiritual, e o alimento só nutre quando é ingerido, quando é assimilado, quando entra de verdade e se torna parte de quem você é. A Igreja insiste nessa familiaridade real com a Escritura, não como uma regra externa, mas como uma necessidade da alma que quer crescer. O Diretório sobre a Piedade Popular do Vaticano traz uma sabedoria preciosa. As expressões de piedade popular precisam ser evangelizadas, continuamente iluminadas pelo Evangelho, para que não se tornem práticas desligadas da fé viva. E isso se aplica perfeitamente ao gesto de dormir com a Bíblia. Ele pode ser uma bela expressão de piedade quando nasce de uma fé que conhece, ama e busca a palavra. Mas pode se tornar uma prática esvaziada quando é apenas um hábito cultural ou uma tentativa de obter proteção sem oração real. Você consegue ver a diferença entre esses 2 caminhos? Em um deles, a mão que segura a Bíblia é o prolongamento de um coração que ama a palavra. Em outro, a mão segura um objeto sagrado, enquanto o coração está em outro lugar completamente. E só você sabe em qual desses caminhos está. E agora chegamos ao que talvez seja a parte mais importante de toda essa reflexão. Não o gesto exterior, não a teologia da palavra, mas o interior que anima tudo isso. Porque Santa Teresa de Ávila, que conheceu como poucos os segredos da alma humana em relação a Deus, nos ensinou que o que verdadeiramente importa não é o que está na mão, é o que está no coração. E o coração que está bem posicionado diante de Deus é aquele que recebe, que acolhe, que se abre, que não resiste à ação transformadora da palavra. Ela descreveu isso de maneira belíssima ao falar sobre as primeiras moradas do castelo interior. A alma que começa a despertar para Deus é como alguém que entra em um grande castelo e se espanta com a beleza que encontra ali. Mas essa alma precisa ir além do espanto inicial, precisa ir além das primeiras impressões, precisa se aventurar mais fundo, onde o encontro com Deus vai se tornando mais íntimo, mais transformador, mais verdadeiro. E o que permite essa jornada mais funda não é nenhum objeto externo, por mais sagrado que seja. É o desejo sincero do coração de conhecer a Deus e ser conhecido por Ele. É o amor que busca o amado com persistência e com humildade. Então, o que o seu coração faz quando você segura a Bíblia? Essa é a pergunta central. Ele busca um mecanismo ou busca uma presença? Ele quer proteção automática ou quer encontro real? Ele quer adormecer com um objeto sagrado na mão ou quer adormecer na presença de Deus, usando o livro como ponto de contato com aquele que está muito além de qualquer livro, por mais sagrado que seja? A resposta que você der a essa pergunta vai determinar o valor espiritual do gesto que você faz toda noite. Existe uma forma de receber a palavra que vai muito além de segurá-la fisicamente. É a forma que os padres da Igreja e os grandes contemplativos chamavam de uma leitura que nutre,
Uma leitura que não procura informação, mas transformação. Uma leitura que não vai rápido, que não tenta consumir muitas páginas, mas que para em uma frase, em uma palavra, e deixa aquela frase trabalhar, deixa aquela palavra descer do nível do entendimento para o nível do coração. Isso não exige muito tempo. Pode ser feito em 5 minutos antes de dormir, mas exige presença. Exige que você realmente esteja ali, que você realmente se voltou para Deus, que você realmente está disposto a ser tocado pelo que lê. Santa Teresa era famosa, entre suas irmãs do convento, pela qualidade da atenção que trazia para a oração. Ela não era de orações longas cheias de palavras. Era de uma presença concentrada, de um coração que realmente estava com Deus, no momento em que se dedicava à oração. E ela ensinava às outras que era melhor uma oração curta e verdadeira do que uma oração longa e distraída. Esse princípio se aplica perfeitamente ao momento de dormir com a Bíblia. Não importa quanto tempo você lê. Importa se você realmente recebeu o que leu. Importa se alguma coisa naquelas palavras tocou algo real dentro de você. Quando você recebe a palavra dessa forma, acontece algo que os contemplativos descreviam como uma iluminação interior. Um momento em que a verdade de Deus e a realidade da sua vida se encontram e produzem luz. Não é necessariamente uma experiência dramática. Na maior parte das vezes, é muito silenciosa, muito suave, quase imperceptível, mas vai trabalhando a alma de uma forma que, ao longo do tempo, produz uma transformação real. Você começa a pensar diferente, a sentir diferente, a reagir diferente diante das situações da vida. Porque a palavra foi alimentando o interior, formando o coração, moldando a alma segundo o coração de Deus. Você quer paz? De verdade? Não a paz superficial que vem de uma noite boa de sono, não a paz momentânea que vem de resolver um problema que estava te incomodando, mas a paz que permanece mesmo quando as circunstâncias são difíceis, a paz que não depende de tudo estar bem lá fora, a paz que é mais funda do que qualquer situação que a vida possa trazer. Essa paz existe, ela tem um nome, e não é o nome de uma técnica ou de um método, é o nome de uma pessoa. A paz que Santa Teresa anunciava, a paz que os apóstolos experimentaram, a paz que transformou vidas ao longo de 20 séculos de fé cristã, é a paz de Cristo que habita naqueles que acolheram sua palavra. Bento XVI, em sua exortação apostólica Verbum Domini, escreveu sobre a palavra de Deus como luz para o caminho do ser humano. Ele ensinou que a Escritura não é apenas um texto religioso entre outros. É o lugar onde Deus fala e continua falando para cada geração, para cada pessoa, para cada coração que se abre para ouvi-lo. E quando você termina o dia com essa palavra nas mãos e no coração, você está dizendo de uma forma muito concreta que quer que essa luz acompanhe você mesmo quando os olhos fecham, mesmo quando a consciência se dissolve no sono, mesmo quando você não tem mais controle sobre nada. Existe uma oração muito simples que você pode fazer antes de adormecer com a Bíblia. Não precisa ser longa, não precisa ser elaborada. Pode ser apenas isto: Senhor, que eu durma na vossa palavra. 6 palavras. Uma entrega completa. Porque dormir na palavra de Deus não é apenas ter o livro fisicamente perto. É confiar o sono, o descanso, a vulnerabilidade da noite, a presença de Deus que fala pela sua palavra. É escolher que a última voz do dia seja a voz dele. É fazer da noite uma forma de oração, um abandono confiante nas mãos do Pai que nunca dorme, que guarda com amor aqueles que se entregam a Ele. E se você está ansioso hoje? Se o peso do dia não foi embora com a chegada da noite, se as preocupações ainda estão acordadas dentro de você quando tudo o mais silenciou, se o medo está presente e a paz parece distante, então talvez esse seja o momento mais importante de todos para segurar a Bíblia e abri-la. Não com a expectativa de que o livro resolva o problema, mas com a disposição de encontrar na palavra uma voz que é maior do que a voz do medo. Uma voz que disse, ao longo de todas as páginas da Escritura, de todas as formas possíveis: não temas, eu estou aqui, eu te amo, eu nunca te abandono. Essa voz é real. Essa voz
é de Deus. E ela pode falar para o seu coração, hoje à noite, se você der a ela um momento de silêncio e abertura. E agora, chegando ao fim dessa reflexão que caminhamos juntos, quero que você faça uma coisa. Antes de fechar os olhos esta noite, quero que você faça um gesto que vai além de segurar a Bíblia. Quero que você a abra. Pode ser em qualquer página. Pode ser um salmo. Pode ser uma passagem do Evangelho. Pode ser uma carta de Paulo. Pode ser uma promessa do Antigo Testamento. Abra, leia devagar e procure uma frase, uma só, que fale ao seu coração nesse momento específico da sua vida. E depois, com essa frase no coração, feche o livro e diga para Deus, do jeito que você souber: Senhor, que eu durma na vossa palavra. Esse é o gesto que Santa Teresa de Ávila aplaudiria. Não porque é grandioso ou sofisticado, mas porque é verdadeiro, porque nasce de um coração que buscou a palavra, que a recebeu, que a entregou de volta para Deus em forma de oração, porque é o gesto de uma alma que não quer adormecer voltada para o barulho do mundo, mas voltada para a presença de Deus. E há algo extraordinariamente belo nessa escolha, algo que os anjos reconheceriam como um ato de amor, uma forma silenciosa e pequena de dizer ao Eterno que no fim de tudo, só Ele basta. E agora chegamos ao momento de concluir. Quero deixar um convite. O mesmo convite que a fé cristã tem feito por 2000 anos, o mesmo que Santa Teresa de Ávila fez às suas irmãs no convento, o mesmo que a palavra de Deus faz a cada página. Entre. Não fique parado na frente do castelo. Não se satisfaça com o gesto exterior, por mais bonito que ele seja. Entre de verdade. Deixe a palavra de Deus fazer o que ela quer fazer em você. Transformar, iluminar, curar, fortalecer, consolar, purificar, amar. Porque o que acontece quando você dorme com a Bíblia na mão não tem nada de mágico, mas pode ter algo de milagroso. O milagre de uma alma que termina o dia voltada para Deus. O milagre de um coração que encontrou paz não nas circunstâncias, mas na palavra do Senhor. O milagre de uma vida que vai sendo moldada, noite após noite, pelo contato com a Escritura recebida como o alimento que ela verdadeiramente é. Esse milagre é real. Esse milagre está disponível para você. E começa com um gesto muito simples. Abrir o livro, ler uma frase, deixar que ela toque o coração e adormecer em paz na presença daquele que te ama com um amor sem fim. Santa Teresa de Ávila atravessou décadas de luta espiritual, de reformas difíceis, de incompreensões humanas, de lutas interiores que ela mesma descreveu com honestidade nos seus escritos. E ao fim de tudo, o que restou foi o que ela sempre buscou: uma amizade profunda com Deus, uma relação de abandono confiante no Senhor, que é fiel mesmo quando tudo ao redor é incerto. Ela aprendeu, com a vida inteira, que a paz verdadeira não vem de controlar as circunstâncias, mas de confiar na providência de um Deus que tudo sustenta. E essa sabedoria ela nos deixou de presente nas suas obras, nas suas cartas, nos seus ensinamentos que continuam vivos séculos depois de sua partida. Você tem esse presente disponível agora. A sabedoria de Teresa de Ávila sobre oração, recolhimento, abandono em Deus e o modo de receber a palavra com o coração está ao seu alcance. Está nos livros que ela escreveu. Está nos ensinamentos que a Igreja preservou. E está também aqui, nessa reflexão que fizemos juntos. Não uma informação apenas, mas um desejo. O desejo de fazer do fim do dia um momento de encontro verdadeiro com Deus. O desejo de que a última voz que você ouve antes de dormir seja a voz dele falando pela sua palavra viva e eterna. Então, esta noite, quando o mundo silenciar ao redor e o cansaço pedir descanso, lembre-se do que descobrimos juntos aqui. Lembre-se de que a Bíblia não é um amuleto, é um lugar de encontro. Lembre-se de que o gesto de segurá-la só tem o poder que o coração que o faz lhe dá. Lembre-se de que Deus está esperando, sempre esperando, não em um gesto exterior, mas no interior do seu coração, naquela morada mais profunda que Santa Teresa chamou de centro da alma, onde ele habita em amor e onde a paz que o mundo não dá
pode ser encontrada por quem tem coragem de entrar. E entre, com a palavra na mão e com o coração aberto, com a fé de que aquele que fez o dia também fez a noite, e que em ambas ele está presente, fiel, amoroso, eterno. Só Deus basta.